BAP fala sobre o futuro de Felipe Luiz no Flamengo. STJD adia julgamento de Bruno Henrique. O governo do Rio de Janeiro analisa a venda do name rights do Maracanã. Técnico do Mirassol, após a vitória sobre o Fluminense, cita o Flamengo na coletiva. Definida a data, enfim, do jogo do Flamengo contra o Sport pela 12ª rodada. E, por fim, 10 dias o Flamengo tem desde a parada da data FIFA para ver se coloca o pé na reta e começa a acertar o gol. Que acham? Assim que é, né? Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Na quarta-feira, o Mirassol enfrentou o Fluminense em Mirassol e venceu por 2-1. Após o término da partida, o técnico dos caras, Rafael Guanás, deu entrevista coletiva. E na entrevista ele citou o Flamengo. Olhem bem, prestem atenção. Mais uma vez nós jogamos bem, como vínhamos jogando nesse curto intervalo de tempo. Parecia que a gente era o Flamengo, pelo jeito que vocês estavam cobrando em relação a determinados pontos. Mas a gente é Mirassol. Quero dar os meus parabéns aos nossos torcedores e jogadores que trabalham muito, especialmente para a comissão fixa da casa. Tô trazendo isso daqui porque, às vezes, o Flamengo não precisa de muito. É só ganhar por 0-0 que a gente já está descendo o sarrafo. Ah, futebol bonito. Ah, tem que ganhar melhor. Ah, tem que fazer mais gols. De repente, esse tipo de ideia ou de desabafo mostra que, poxa, nosso Mengão tem costas largas. Ah, tem. Não tem? Mas é assim que se cobra um grande time, né, galera? Bom, galera, seguindo com as notícias, a menos de 3 meses do fim do contrato, o futuro do Felipe Luiz no comando do Flamengo ainda é incerto. O clube e o treinador estão negociando uma renovação, mas o acordo ainda não foi fechado, tá? Apesar disso, a diretoria segue otimista. Ontem, durante o 3º Fórum Rio Empreendedor, promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, o BAP comentou o assunto e reiterou o desejo de renovar com o Felipe Luiz. Ele disse assim: esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. Ele diz que quer ficar. Então eu acredito que a gente tenha totais possibilidades disso acontecer. Mas são muitas coisas que têm que ser consideradas. O que faz um casal permanecer casado? A vontade dos dois no momento certo. Até agora nós temos esse alinhamento. Mas, sinceramente, o mais importante no momento é pensar no jogo contra o Botafogo, um dia de cada vez. Bom, o Felipe tem em mãos, amigos, uma proposta do Flamengo. Recentemente, o treinador escolheu o empresário português Jorge Mendes para representá-lo nas conversas. O clube aguarda aí uma contraproposta do Felipe nos próximos dias. Vamos ver como que vai ficar essa situação. Pelo retardo da resposta do Felipe Luiz, eu entendo que ele deva estar esperando o andamento das competições para vir com essa contraproposta. Ele ainda está em cima do muro com relação ao seu futuro. Quer esperar dar uma melhorada na situação, né? Eu acho. Continuando com as notícias, aos poucos a CBF vai começando a colocar a casa em ordem com relação às rodadas atrasadas. Já houveram jogos essa semana e nas outras semanas passadas também. Agora está faltando basicamente Palmeiras e Flamengo para colocar tudo nos devidos lugares, né, galera? Inclusive o Palmeiras joga nesse fim de semana contra o Juventude, um dos jogos que eles têm atrasado. E ontem a CBF divulgou a data do confronto entre Sport e
Flamengo, pela 12ª rodada, todo mundo se lembra, o Mengão ergueu o pé naquela ocasião porque ia disputar o Mundial. Ficou a data marcada para 13 de novembro na Ilha do Retiro, às 20h30. Inclusive, havia naquele instante uma indefinição, e ainda existe, se o jogo realmente vai ser disputado na Ilha do Retiro ou em outro estádio, por exemplo, a Arena Pernambuco. A ver, isso ainda não tem definido. Como disse, o Palmeiras também enfrenta o Juventude, mas na mesma data que o Flamengo enfrenta o Sport, o Palmeiras também vai pagar o seu último jogo atrasado contra o Santos. Assim, tudo volta à normalidade. Só tem um lance curioso aqui. O Sport, nessa sequência do mês de outubro, novembro, tem no dia 25 o Mirassol. Em seguida, ele enfrenta o Flamengo no dia 1º. Eita! Aí basicamente o quê? Uma semana e meia, 2 depois, cata o Flamengo novamente. Pra acabar, viu? Então, tá, Vamos que vamos. Então, galera, seguindo com as notícias, o STJD adiou o julgamento do atacante Bruno Henrique. O nome do jogador não aparece na nova pauta do Pleno, que vai analisar 10 processos nesta sexta-feira. Segundo o jornalista Renan Moura, o tribunal vai precisar aí marcar uma nova data para esse julgamento. Com isso, o Bruno Henrique continua disponível para defender o Flamengo nas próximas partidas. Apesar desse adiamento do STJD, o atacante foi intimado pela Conmebol para prestar esclarecimentos nessa sexta-feira. O Carlos, inclusive, trouxe essa semana essa notícia. Tudo isso por conta daqueles gestos obscenos que Bruno Henrique teria feito após a classificação do Flamengo sobre o Estudiantes na Libertadores. Após grande repercussão na imprensa argentina, a Conmebol abriu um processo disciplinar contra o jogador. Aguardar e ver como vai ficar essa situação do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, às vezes, ele toma atitude de um garoto de 15 anos de idade também. Sacanagem, né? Tá precisando fazer o mesmo que o Wallace Ian vai fazer, viu? Não é? Continuando com as notícias, alguns jornalistas batem em cima de teclas que a gente aqui no canal fala sempre. Parada da data FIFA, treinamento, sem dúvida nenhuma, é essencial. Também repor as energias perdidas dos jogadores que, nossa, trabalham demais, né, galera? Bom, vamos lá. 10 dias. Quarta-feira, parte do elenco voltou para fazer regenerativo, tratamento físico. Ontem voltou o restante e assim todo o grupo está reunido para começar a trabalhar por uma causa comum. E qual é a causa comum? Hoje, nesse instante, para nós, acertar o pé. Você concorda? Dentre tantas situações que nós estamos vivendo no nosso Flamengo, a gente sente a necessidade de que o time chute mais, de que o time faça mais gols, tenha mais objetividade. Olha só, são 10 dias que eles têm para treinar, descansar jogador, botar em forma quem não está bem, correções em finalizações, isso é urgente. O Flamengo cria e perde muitos gols. Ser mais objetivo nos arremates. Ele precisa mudar o conceito dele. Uma pessoa me passou que o Felipe Luiz só gosta que finalize em uma boa condição de chute. Porra, galera. Sinceramente, me dá azia ver esse tipo de coisa. Aí dá uma olhada no comentário que o Mauro César fez. Ele citou um lance do Flaco Lopes e comparou com o Arrascaeta para ilustrar. Dou o seguinte exemplo. Se o Flaco jogasse no Flamengo, ele não chutaria aquela bola no gol de empate entre Palmeiras e São Paulo. Contra o Cruzeiro, o Arrascaeta teve uma oportunidade parecida, com o pé bom, e não chutou. O time não chuta, isso é grave e vem de muito tempo. Quantas e quantas e quantas vezes a gente traz aqui no canal essa reclamação de que o Flamengo muitas vezes tem condições de chute e simplesmente opta por um passe a mais, não é? E mesmo se não tiver condições, às vezes está todo mundo tão distraído ali, tão perturbado dentro da área, com tanta coisa para fazer, o cara chuta, bate no jogador, mata o goleiro, a bola entra. E
Isso também pode acontecer, já vimos Claro. inúmeros gols assim. Só que o Flamengo tem essa deficiência, eles querem entrar no gol com bola e tudo. Quando citou Flaco Lopes, não é porque o Flamengo quer Flaco Lopes, tá, galera? Que fique bem claro isso. Mas sim, muitas vezes o cara ter a oportunidade e fazer daquilo um lance. E às vezes o Flamengo só desperdiça. Perde oportunidades. É. Bom, galera, e seguindo com as notícias, Flamengo e Fluminense, que dividem a gestão do Maracanã desde 2019, podem finalmente realizar um sonho antigo: vender o name rights do estádio. O governo do Rio de Janeiro iniciou uma análise técnica para avaliar a viabilidade dessas negociações. Se o acordo sair do papel, a dupla Fla-Flu pode fechar a maior venda da história dos estádios brasileiros. A Secretaria da Casa Civil será responsável pelos estudos técnicos, analisando a legislação de licitações e o tombamento histórico do estádio. Vale lembrar, amigos, que segundo o GE, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ainda em abril, falou sobre esse tema. O Instituto também afirmou que mesmo que aconteça essa venda do name rights do Maracanã, o nome oficial do local ainda continuará sendo Estádio Jornalista Mário Filho. Agora a expectativa é que essa autorização para prosseguir com as negociações saia ainda nesse mês de outubro. Vamos ver, né? Aguardar. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.